Olá, tudo bom? Está começando mais um Silvestre Cast, o podcast oficial do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre uma história emocionante, uma história de luta, de garra, de determinação, de luta contra o câncer. E nós estamos recebendo aqui no estúdio Silvia Penteado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Muito obrigada pela oportunidade. E tomara que eu coloque aqui, que a minha fala seja para incentivar as outras mulheres no mesmo caminho que eu, na mesma jornada. Sim, com certeza vai, né? E a gente fica muito feliz em receber você aqui. Prazer. Diagnosticada em 2011 com carcinoma ductal invasivo, Sim. Ela passou por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e o mais recentemente ela descobriu uma metástase óssea, né? Mas isso não tira seu sorriso e o brilho que você tem, né? Então é uma história de superação que vai tocar o coração. Silvia, como que foi você receber esse diagnóstico em 2011, né? Como que foi o momento? O que você sentiu? Como que foi esse momento? Foi bem assim peculiar. Porque quando eu fiz a mamografia, deu BRAD4. Então, eu quietinha, sem comentar nada com ninguém, fui pesquisar. Eu sou muito xereta, eu quero saber das coisas. E aí eu vi o que significava BRAD4, que seria uma alta suspeição para o câncer de mama. E aí, nesse período, a médica pediu a corebiópsia, onde eu fiz e realmente foi confirmado. Não, o resultado da biópsia veio o carcinoma ductal invasivo. E aí começou a trajetória. Inclusive, tem uma coisa muito bacana de contar que esse laudo foi pego pelos meus filhos. Porque quando eu contei que estava esperando um laudo, eles correram na minha frente. E pegaram antes. A mais velha foi atrás do resultado, a Dani. Tainéu e Léo foram lá em casa, Leonardo me levou para jantar e foi amaciando a situação. Eles souberam primeiro do que eu. Então, desde o primeiro momento, eu fui muito acolhida pelos meus filhos. Muito amor, amor mesmo, sabe? Amor para valer. E o resultado veio na mão da minha filha mais velha. Nós estávamos em casa, nós 4, e eu falei, ué, todo mundo junto essa hora, né? Todo mundo aqui, o que está acontecendo? Aí a minha filha leu o laudo e a gente chorou muito. Muito, muito, muito nós 4. Choramos, a gente se abraçou e foi muito emocionante. E a partir daquele momento eu sabia que eu tinha que enfrentar, teria o apoio deles e eu não podia titubear, porque eu sabia o quanto eu representava de amor, de amorosidade, de força para eles. E aí comecei a seguir em frente. Não foi fácil. Com certeza, né? Ouvir essa notícia da sua filha foi mais fácil do que seria com o médico? Foi muito acolhedor, porque foi da minha família. Uhum. E quando eu fui levar para a médica, que ela já sabia, mas não tinha comentado comigo, eu já fui com a situação, assim, menos impactante, né? E aí a gente já marcou a cirurgia, eu pedi até para adiar um pouquinho, que vinha o meu aniversário. Nós comemoramos aquele meu aniversário, saímos para dançar, saímos com um grupo, meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos. E aí fizemos, passamos essa noite muito bacana, dançando a noite inteira, comemorando com os amigos. E 2 dias depois fui para a cirurgia. E aí logo de começo já fez a cirurgia? De começo, eu tenho muito a agradecer ao Silvestre, eu tenho um carinho enorme, porque foi tudo muito rápido, sabe? O laudo em outubro, final de outubro, foi 30 de outubro o laudo. E eu fiz a cirurgia em 16, estava marcado para 16 de novembro. Mas como eu faço aniversário 19, eu pedi para fazer depois. Então, a gente fez no dia 26. Mas a pedido meu. Uhum. E aí foi. Conheci um oncologista na época, fui encaminhada para oncologia. E aí eu fui buscando, né, apoio, fui buscar também conhecimento, o que era o câncer, qual era a doença, o que eu podia fazer. Porque o câncer na minha vida foi uma coisa muito marcante. Eu perdi meu pai para o câncer. Foi em 83. Ele teve uma metástase cerebral muito grande, não tinha mais o que fazer. E nós acompanhamos meses dele, foi de novembro a janeiro. Ele faleceu à míngua, não tinha recurso, não tinha tratamento. Então, essa história me impactou muito. Então, quando eu fiquei do resultado, eu falei, estou indo embora também. A mesma idade que meu pai, ele tinha 57 anos.
Eu acho que todo mundo que passa por isso, com certeza pensa que é uma sentença de morte, né? Verdade, o primeiro momento a gente pensa assim, porque é uma doença que ameaça a continuidade da vida, é real, sabe? E assim, o tratamento é um tratamento muito invasivo, a Difícil. cirurgia o pós-cirúrgico é dolorido, você tem que ter muito cuidado, eu tive muito cuidado. Meus 3 filhos se juntaram, eu passei na casa da minha filha o tratamento mais pesado, da recuperação de cirurgia e da quimioterapia. Então, eles sempre estiveram muito juntos de mim, sabe? Então, a coisa foi fluindo. Mas não é fácil. Tem muita dor, tem muito sangue, tem muita injeção, tem muita sutura, sabe? E é uma fase de muito desconforto, muito. Mas a gente passa. Tá, no seu caso, então, quando você descobriu, logo em seguida você já fez a cirurgia. Então, isso Foi. não teve biópsia, não Não, eu teve. fiz a corebiópsia, que é uma Ah, tá. biópsia que tira os fragmentos, porque eram microcalcificações. Então, é tipo uma pistola que vai tirando, né? Você deita numa cama alta, com as mamas para baixo, e o médico vai na pistola por ultrassom, vai detectando as lesões e vai tirando aquelas que eram suspeitas. Depois vai para análise, depois vem o laudo. Então, eu fiz a corebiópsia. Aí disso a gente fez a cirurgia, porque sabia o que ia tirar. Não precisava retirar toda a mama. Tirou onde estava um nódulo maior. Entendi. Só que, na hora, o patologista avaliou, porque procedimento, a detecção do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo da axila. E aí estava comprometido. Então, a gente teve que retirar na mesma hora. Então, teve você tirou dois tumores, vamos dizer assim, dois É, nódulos de uma vez só. exatamente. E aí, a recuperação, como é que foi? Foi doída, porque teve que colocar dreno, né? Mas passou. Tivemos que fazer. E depois entrou o protocolo da quimioterapia, porque tínhamos que esperar eu recuperar da cirurgia, né? Então, nós começamos a quimioterapia em janeiro de 2012. E como que você encontrou forças para fazer a quimioterapia? Porque pensa, você descobriu que tinha câncer, depois passou pela cirurgia, aí depois, nossa, não resolveu o problema ainda, vou ter que passar pela quimio. Foi assim? Foi, porque o meu protocolo, né, o protocolo indicado como foi uma cirurgia conservadora, então havia necessidade de fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia ela abrange, é uma medicação sistêmica para todo o corpo. Né? E como foi cirurgia conservadora, eu tive que fazer também radioterapia, né, para fixar bem na lesão onde foi retirado o tumor. Mas Então você não falou de onde você tirou forças. tirei dos meus filhos, porque essa É a garotada sua rede de apoio. é minha rede de apoio. E com eles eu vivi muita coisa, inclusive na hora mais difícil, eu fazia as minhas preces, pedia força. Eu nunca pedi para deixar de passar. Eu sempre pedia que Deus me desse discernimento, que mantivesse o meu amor e que as respostas viessem. Então foi. Essa amorosidade deles, a minha fé e a confiança em Deus me fez seguir em frente, sabe? Eu tive, assim, umas respostas muito bonitas em relação a na questão da espiritualidade. Que eu acredito que todos nós temos uma centelha divina. Eu penso que nós somos espíritos encarnados nessa existência. Então, eu acho que a gente consegue. Eu acho que quando a gente consegue essa vivência com o absoluto, você se sente mais forte. Então, através da amorosidade dos meus filhos, da família, eu consegui o meu caminho nessa resposta com o absoluto, na humildade, pedir forças e discernimento. E aí as coisas aconteceram de uma forma muito amorosa. Não foi fácil. Não vem essa que é mamão com açúcar, que não é. Mas a gente consegue, sabe? Uma confiança brotou, sabe? A confiança mesmo, confiança assim, você acredita em Deus? Não, eu sinto Deus.
Eu sinto Deus através dos meus filhos, da criançada que eu tenho 5 netos maravilhosos. Nossa, bastante. E assim, como essa situação toda, você vive pensando na finitude, na longevidade da vida, do tempo marcado, que um dia todos nós temos que ir embora. Né? Então, assim, hoje em dia, eu penso muito de uma outra forma do que foi em 2011. Sim. E aí se passaram 10 anos, Foi. né? De, vamos dizer assim, de sossego, de vivência, né? Tranquila, né? Tranquilidade. Mas mantendo o protocolo, né? Todo ano. Mês, fazendo tudo. Eu sempre fui muito disciplinada. Sim, sabe? E sempre caminhei junto com as orientações médicas. Sempre, sempre, sempre. E aí vem a recidiva, né? Foi difícil. Em 2021, recente, né? Quando você passou pela retomada da doença, né? Que voltou a doença. E uma fase que eu estava tão feliz, assim, viagem, ganhei, sabe? Estava feliz da vida. Nós comemoramos em 2019 a ressonância magnética que deu que não tinha nada, que estava tudo bem, né, no controle. E aí meu irmão, ele ia para Jerusalém com a esposa e ele me presenteou com essa viagem para Jerusalém. Eu surtei, né? Foi muito bom. Aí, mas veio a pandemia, nós tivemos que esperar. Então a viagem ficou remarcada para 21. E chega em 21 o diagnóstico do câncer. De novo. E você sentiu sintomas? Nada. Não, tive sim. Porque como eu ainda tinha um restinho de mama, né? O meu mamilo sangrou. Então, quando o mamilo sangrou... Tu já ficou pensando, nossa, voltou. Aí eu falei, deu ruim. Deu ruim. Aí, quando eu fui fazer a ressonância, eu já esperava alguma coisa. Poxa. E aí, como apareceu de novo, né, suspeição, BRCA4, a mesma história, só que foi pela ressonância. Aí nós tivemos que fazer a mastectomia radical. Aí você tirou a mama toda. E eu tinha a viagem marcada. Eu tirei em abril e a viagem era em maio. Eu tinha um mês para me recuperar. Mas eles fizeram a reconstrução? Como é que foi? Não, a reconstrução eu não comentei com você. A reconstrução eu tentei fazer em 2013, mas não deu certo, sabe? Não deu certo. Eu tive muita necrose, sabe? Então, eu desisti. Eu fiquei muito abatida, fiquei doente, internei com infecção. Então, uma fase muito difícil que Aí eu desisti da reconstrução. Essa da mama, né? Essa da mastectomia, eu posso até pensar em reconstrução, mas eu preciso me... preparar primeiro. Ainda não estou pronta. Mesmo. Porque tudo que você passou deixou uma marca lá, psicológica. Muito, muito. Porque esse protocolo da recidiva veio, de novo quimioterapia, ficar careca pela segunda vez, né? E iniciar uma nova abordagem. Então, nós passamos pela quimioterapia. Um ano depois da quimioterapia, aí vieram outras lesões. Em 23. E aí, em 23, aí um mastologista falou, vamos fazer uma biópsia, porque você está com lesões suspeitas. Eu não acredito, doutor, de novo. Aí deu, de novo. Aí fomos fazer a limpeza do plastrão. Então, além da mastectomia, eu tirei boa parte do abdômen, né, para fazer aquela limpeza. E aí, no mesmo período, essa cirurgia foi 17 de novembro, a doutora Tatiana sinalizou, vamos aqui fazer um PET scan. Aí fizemos um PET scan. Então, no mesmo período, 13 de dezembro eu fiz o PET scan, 17 eu fiz a cirurgia do plastrão, e aí eu estava com metástase óssea. Aí eu falei, morri. Acabou. E tu tá rindo. Tô rindo porque você sabe que eu fiquei arrasada. Eu fiquei muito mal. E aí, muita dor, tinha dor, né? Para essa situação da metástase, a doutora indicou uma radiocirurgia. Nós fizemos. Ela falou, não vai doer na hora, mas depois você vai sentir. E realmente. Então, fiz aquela radiocirurgia, aquelas coisas enormes em cima de você, para cá e para lá. 3 pontos marcados, né? E levei um tempo também para recuperar. Então, eu falei, agora acabou, porque
eu tô sem forças. Como que vai tratar Ah, novamente? como é que vai ser? Aí, nesse aspecto, a doutora Tatiana me ajudou muito. Nós conversamos bastante. Tainá, minha filha, caçula, trabalha, né, na área de saúde e buscou uma psicoterapeuta que trabalha com cuidados paliativos e eu comecei a fazer terapia. Ela me ajudou muito, sabe? Precisei tomar alguns remédios, porque nessa situação eu entrei em depressão reativa. Imagina, lutar Era o contra o corpo. câncer 2 vezes É. e... E aí a gente começou a tomar os remedinhos lá, tomo até hoje. E é muita terapia, né? E o meu sofrimento todo, ela dizia para mim assim, é legítimo, seu sofrimento é legítimo. E aí foi, as coisas foram saindo, foram saindo. E eu te digo, não foi fácil, mas eu tô aqui. Eu queria muito que as pessoas acreditassem, que tivesse oportunidade de tratar como eu tratei. De ter quem cuide, como eu tive, meus filhos. Tenho até muito amor deles, muito apoio, sabe? E poder tratar, porque eu vejo que foi tudo muito adequado. Eu fiquei doente, mas eu busquei ajuda, tive ajuda. O Silvestre, em momento algum, negou qualquer tipo de tratamento. Eu faço PET scan de 6 em 6 meses agora. E o último que eu fiz foi agora em agosto e tá limpo. Só tem a cirurgia, a marcazinha, né? Fica uma cicatriz Sim. da radiocirurgia. Então, o PET mostra, mas não tem lesões secundárias, eu não tenho pontinhos, outros pontos. E eu estou muito feliz com esse tratamento do abemaciclib e o fulvestrant. E minha rotina agora é de 28 em 28 dias. Eu venho na consulta, faço o tratamento e Reposição de hormônios, né? o hormônio, ele é um bloqueador hormonal, o abemaciclib. É um remédio extremamente caro, mas o Silvestre bancou. Então, assim, eu tenho que agradecer, porque quantas pessoas morrem, quantas mulheres falecem sem ter direito, sem ter oportunidade de um tratamento. Sem ter um médico que esclareça, que oriente, sabe? Então, eu perdi uma amiga porque ela não conseguiu fazer o tratamento. Ela estava no Hospital da Lagoa e foi muito rápido, muito nova e faleceu por falta de um tratamento adequado. Então, assim, a doença veio, eu pedi a Deus que me desse força. A força veio através do recurso, né, da medicação, de bons médicos, de boas cirurgias. Então, eu acho que eu tenho que agradecer muito, sabe? Eu não tenho nenhum mal-estar, não tenho nenhuma tristeza no meu coração. E realmente eu só tenho mais força, essa força linda que acho que Deus caminha junto, Sim. inspira, né, da gente seguir. E eu espero estar trazendo uma mensagem bonita para os meus filhos, para os meus netos, sabe? E seguir em frente. Tu pulou uma parte dessa tua história aí. Pulei? Qual foi? Pulou. Conta Você não aí. contou como foi a tua viagem para Jerusalém. Como assim tu pulou? Você não contou? Menina, olha, coisa mais linda. Eu acho que eu tu vim de lá, achou? eu vim de lá com muita força. Nossa, porque assim, eu vou te dizer, hein, eu tive que implorar a doutora Tatiana para deixar eu viajar. Ela, não dá, você tem que fazer a quimioterapia. Eu falei, doutora, já aconteceu da outra vez, eu ia passear e não pude passear e acabou, eu não viajei mais. Eu sei como é que é o tratamento, é muito longo. Aí ela, mas é muito risco. Eu vou conversar com a minha equipe. Eu falei, fala lá, é um mês só, eu volto. E ela, você não pode passar de 2 meses da cirurgia. Eu falei, não vou passar, eu volto. E conheceu Portugal também, né? Conheci também, e até um pouquinho da Espanha. Mas era assim, ó, vou te contar, não era mole não. Porque Jerusalém, aquele calor, aquela secura. E olha, as horas no avião, né? Então, menina... Aí vai dando uma agonia, assim. Não, doía, porque, nossa, porque estava recente. Então, ficou aquilo tudo verde, né? Tudo assim, de sangue pisado, aquela coisa horrorosa. Aí eu passava mensagem para minha médica, ela faz com pressa, toma remédio assim. Então, eu fui, nisso aí eu fui muito assim, sabe? O que é que eu vou te dizer?
de uma... Persistente. Sim, fui persistente, porque eu queria ir. Eu falei, não, vai dar tudo certo. E lá nós fizemos, foi tudo muito bacana. Eu fui com um grupo da igreja, que o meu irmão e minha cunhada participam. E aí o pastor e a pastora fizeram uma oração linda para mim, bem naquele um cantinho de Bethesda, né? Uhum. E aí, Jardim do Getsemane, é isso? acho que foi isso. E aí fizeram uma oração muito bonita. Eu falei, ai, meu irmão, você está curado. Eu falei, eu também acho. Aí não curou, não, mas eu vim com força. E foi muito bom viajar. Aí de noite era assim, aquela correria, de dia tinha que colocar compressa de gelo, então ia correndo atrás para pegar gelo para botar à Gelo noite. no deserto, Pois olha. é, e aí a gente, né, corria atrás do gelo à noite e eu consegui. Uhum. Chegou em Portugal, eu fui no hospital para ver as condições, se eu continuava a viagem ou não, mas aí eu continuei. Uhum. E nós passeamos bastante em Portugal, fomos até Sevilha, linda, linda, linda. E eu voltei, encantada, E com voltei força. cheia de força. E a gente já chegou no domingo, na terça-feira já estava colocando o catéter, no dia seguinte quimioterapia. Nossa, olha só. Foi bem assim. Mas, Agora, você se define como uma paciente oncológica paliativa, é, mas sobrevivente com sucesso. O que significa para você essa palavra, sobrevivente? porque o câncer é uma doença mesmo, que pode ser fatal. Né? Algumas pessoas também, alguns protocolos não funcionam para uns, para outros. E eu vejo sobreviventes, sim, né? Porque foram muitas situações difíceis, de risco de morte mesmo. Né? Eu tive que refletir sobre finitude, sobre espiritualidade e o que a gente está fazendo aqui nesse plano. Né? Então, assim, eu me vejo como uma sobrevivente, porque esse conceito, né, de paciente paliativa, né, porque é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e controle. Então, quando eu digo que eu sou uma sobrevivente, é exatamente pegando esse gancho. Eu faço o tratamento, mantenho a minha vida, né? Sobrevida, porque realmente depois de um diagnóstico de câncer, você não vai falar que é vida, é sobrevida, porque você passa por muitas situações, é um processo, né? Então, essas situações, quando você supera determinadas coisas, vem mais força. A cada passo que você dá e que tem um bom resultado, tem um bom retorno, você se sente mais forte. Sabe? Então, acho que é essa inspiração divina que a gente consegue acessar essa centelha. E a gente segue. Então, me vejo sobrevivente nesse aspecto, mas sem tristeza. Entendeu? Tive momentos muito ruins, mas já foram superados. Chegou a ficar internada em algum momento? Como do câncer? Fiquei. Da primeira vez eu tive, em 2014, eu tive internações por infecção. Né? Mas e depois também vinha muita emergência porque passava mal, né? Naquele quadro todo. Então, atualmente, como bastante tempo que eu não venho na emergência, não sinto mais, vou controlando as coisas, né? Então, me sinto assim que eu estou de posse do controle da situação. Sim. É que nem quando você dirige um carro. Você dirige a sua vida. Né? Então, você está buscando os caminhos, corta aqui, corta ali. E eu me vejo assim, como no controle da minha vida, mas amparada. O que você diria sobre esse teu pensamento positivo? Você acha que ele... Porque, assim, desde que eu te conheci, o sorriso não sai do seu rosto. Sério? Parece que é a figura registrada, a marca registrada, né? E, assim, como você vê esse otimismo, né? Você vê como um aliado no seu tratamento? Muito. Porque eu passei muitas situações na minha vida. Né? A vida profissional foi dureza, a vida familiar de reconstrução. E eu nunca fiquei assim, uma pessoa ressentida, não. Eu sempre vi que as coisas vinham para ensinar alguma coisa,
sabe? E de verdade, o que eu vejo na minha vida, os filhos que eu tenho me trazem muita felicidade. Meus netos, então, Nossa Senhora. Adoro os beijos, os abraços. Vovó, quero morar com você. A mãe fica, ó. Sabe, coisas assim, né? Vovó, tem besteira, eu quero besteira. Sabe, então assim, a minha vida é muito simples. Eu saio com amigas, a gente almoça, eu gosto muito de dançar, mas a minha vida é muito simples. E nessa simplicidade, eu acho que desde pequeno sempre aprendi a contemplar. Adorava ficar olhando o céu e as nuvens. E dentro das coisas que eu lia, eu me identificava muito com Rubem Alves. E a questão da contemplação, sabe? A contemplação do infinito, do céu. Essas coisas inspiram a gente. Então, assim, a vida não é só acumular conhecimento, acumular dinheiro, acumular imóveis, né? Você precisa disso para ter uma segurança. Mas você tem muito mais coisa para descobrir dentro de você e compartilhar com as pessoas. Então, todo mundo que chegou na minha vida, de alguma forma, me ajudou muito, alterou o processo de reflexão, né, de ajuda, de parceria. Eu tenho uma amiga muito querida recente, que a gente era criancinha, a gente era muito junto, e a gente se reviu agora recente, de que muito tempo atrás, e isso me fez muito feliz, retomar a amizade com ela. Então, essas oportunidades que a vida traz, os movimentos que a gente faz muito movimento. E esses movimentos, para mim, são muito verdadeiros. Sabe? Você fala que eu fico rindo, mas é um sorriso de verdade. Parece que eu estou espantando os meus males. Sabe? É um espanto dos males. E a vida é um espanto. Né? Se você... É muito breve, eu espero ter mais alguns aninhos de vida aí, ver meus netos crescerem. Porque eu já tenho uma neta de 21 anos. Nossa! É uma escadinha, 21, 16, 10, 9 e 5. Nossa, é uma turma. Uhum. Entendeu? E eu quero ver essa criançada crescer e eu quero deixar registrada a minha marca, que é acreditar na amorosidade, na honestidade. Apesar da gente estar nesse mundo muito difícil, né? Sim. Um momento muito polarizado, as pessoas muito agressivas. Então, eu queria muito que as pessoas pudessem vivenciar um pouco mais de paz, de paciência. E o amor mesmo. O amor que consola, o amor que empurra, o amor que acolhe. A gente percebe que pessoas que enfrentam, né, a morte de frente, né, eles aprendem a valorizar muito mais cada detalhe, cada verdade. Alegria, cada momento. Né? Muito verdade, Patrícia, mas é muito verdade. Porque você faz uma reflexão sobre a finitude, porque é real, um risco real, as dores, sangues, desculpa, a sutura, sabe, o hospital, sabe? Então, isso deixa a marca muito forte. Então, eu tive a chance de não deixar isso me contaminar e criar ressentimento. Eu fui em frente, eu fui digerindo. Não é fácil, não é um caminho, sabe? Não é linear, sabe? Tem altos e baixos, tem sofrimento, sim. Tem dia de chorar, sim. E o que eu consegui fazer comigo era, assim, aceitar. No dia que eu não estou bem, fico quietinha, até hoje. Te respeitar. Eu aceito, não estou bem, o dia que eu estou bem, eu aproveito. Entendeu? Sim. Aí saio, faço isso, faço aquilo, estou com a criançada e vou passear, né? E o próprio protocolo, né, hoje, comigo, é de 28 em 28 dias. Como é que eu vou fazer isso na médica de 28 em 28 dias? Eu faço disso um evento. Uhum. É um local onde eu tenho um vínculo com as meninas da enfermagem, com a minha médica, com as meninas que me atendem. Então, acho que faz parte o acolhimento. A gente sentir um vínculo, a gente sentir acolhida e acolher as pessoas. Uhum. Né? Então, assim, eu faço de 28 em 28 dias o meu evento. Ontem eu fui no centro médico fazer o hemograma de controle, amanhã é dia de tratamento, de consulta, então eu faço disso um evento.
Agora eu quero ver como é que eu encaixo, começar a fazer outras coisas nesse período de 28 e 28 dias. Sim. Né? Não dá para fazer uma viagem 2 meses, 1 mês não dá. Mas dá para fazer uma viagem de 15 dias. Então, quando eu me sentir mais forte, eu vou começar a passear mais. E já me inscrevi na hidroginástica. Vou falar para a doutora Tatiana, já me inscrevi na hidroginástica. Já vou fazer. Mas é isso, é um processo e a gente vai seguindo, sabe? É uma coisa... para mim foi tudo muito intenso, porque eu não sou uma pessoa superficial, de verdade eu não sou. Sabe? Acho que é característica de escorpião. Pois é, e o que mais você quer saber de mim? Então, eu estava pensando aqui em fugir do nosso roteiro, né? Eu sei que dá para sentir, pelo jeito que você fala, o quanto de carinhos que você tem pela equipe da doutora Tatiana. Tem sim. Então, para a gente encerrar, em vez de você dar um recado sobre o diagnóstico, não sei o quê, eu quero que você olhe para essa câmera aqui. Aqui? E fale o que vem no seu coração para a doutora Tatiana e para a equipe que te atendeu durante todo esse tempo, todo esse trajeto. Eu amo vocês. Eu amo com o amor da amorosidade humana, do respeito e do carinho. E todo acolhimento nesse tempo todo me faz ser forte, me faz seguir em frente. Então, eu amo você, doutora Tatiana, você sabe disso. Eu amo você, Adri, amo você, Ellen, e a todos que me atendem, né? As meninas da recepção, a Duda, a Ana Clara, porque eu faço esse momento com vocês, de 28 e 28 dias, um encontro amoroso. E saio daí sempre, sempre muito reforçada. Tá bom? Eu amo vocês. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no seu Desculpa falar demais. Capaz, imagina. O podcast é para isso, é para falar mesmo, né? Contar como que se sente, é sobre isso. E a gente agradece muito por você ter vindo aqui. Obrigada, Patrícia, foi bom falar, né? Falar sinceramente e tomara que outras pessoas consigam ouvir esse podcast, que se inspirem e façam uma conexão com o divino e acreditem sempre no amor. Tá bom? Com certeza. E ouvindo relatos como o seu, a gente pensa assim, se eu recebo um diagnóstico de câncer, o importante é aproveitar cada momento. Exatamente. Com quem a gente ama, perto de quem se importa com a gente, né? Exatamente. E histórias como a sua nos fortalecem, né? Então, que você tenha muitos e muitos, muitos anos pela frente e que você consiga ver seus netinhos crescerem e que viva muita coisa boa ainda. Tá bom? De coração. Obrigada, querida. Obrigada a todos. Histórias como essa nos inspiram e nos trazem aquele gostinho de quero mais, né? Quero saber como que vai ser o final da história, né? E se você sentiu o seu coração assim apertado e quer mandar esse vídeo para alguém, aproveita agora, encaminhe esse conteúdo para quem você ama, para quem você gosta, para sua família e que você aproveite muito esse episódio. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e eu espero você no próximo podcast. Até lá!